A nossa explanação de hoje tem por título a unificação italiana. Este evento histórico está inserido no contexto das chamadas unificações tardias. As unificações tardias tratam justamente do processo de unificação da Itália e da Alemanha. Para que a gente possa entender como se deu esse processo de unificação desses dois países, é necessário falarmos um pouco aqui sobre o nacionalismo. O nacionalismo foi uma corrente ideológica surgida no século XIX e preconiza, essencialmente, que um povo, dentro de um determinado território, tem o sagrado direito de se autogovernar, de se autogerir, sem a intervenção de nenhuma potência estrangeira. O nacionalismo trata basicamente disso, da independência dos povos, da sua autodeterminação, sem a presença, sem a intervenção de nenhum outro país. No século XIX, este era o cenário da Península Itálica, o cenário de fragmentação. A Península Itálica tinha vários territórios e esses territórios eles estavam divididos entre condados, ducados, os chamados estados pontifícios, que eram vastos territórios pertencentes à Igreja Católica, e também tinha a presença de potências estrangeiras dentro da Península Itálica. Então, esse movimento de libertação e de unificação, esse movimento foi travado por pessoas que viviam dentro desses territórios e não aceitavam essa condição. Pessoas que, nesse momento, queriam um país para poder chamar de seu e sabiam que isso iria se dar de uma forma bastante difícil, pois esse processo de unificação da Itália, ele não se deu de forma pacífica. Não se tratou de um acordo de cavalheiros, de um acordo entre pessoas em um escritório, pessoas que se reuniram e trataram disso de forma pacífica, fazendo conchavo. Esse processo se deu através de guerra, através de batalhas sangrentas. Assim aconteceu o processo de unificação da Itália. Os precursores desse movimento eram chamados de carbonários. Esses carbonários estavam divididos em duas grandes correntes, uma corrente monarquista e uma corrente republicana. A corrente monarquista era comandada por um estado do norte da Itália, o estado do Piemonte-Sardenha, que tinha o seu representante nesse processo de unificação, o Camilo Benso, conhecido também como Conde de Cavour. E nós vamos ter, na vertente republicana, duas fortes lideranças. Uma de Giuseppe Mazzini, que comandava uma facção chamada Jovem Itália, que atuava em todo o território da península, praticando atos de sabotagem, atos de guerrilha. E vamos ter também um outro grupo, um grupo comandado pelo republicano Giuseppe Garibaldi. Esses grupos não possuíam uma atuação unificada. Eles atuavam em toda a península, mas não tinham uma unificação de comando. Eles atuavam, vamos dizer assim, quase que por conta própria. Os republicanos por conta própria e os monarquistas também por conta própria. Essas lutas elas se acirraram a partir do ano de 1848. Os monarquistas eles tomaram a frente desse processo, porque eles eram provenientes, logicamente, do estado mais forte, do estado do Piemonte-Sardenha, que era já unificado e industrializado. O estado do Piemonte-Sardenha formaram uma coisa só, já eram também industrializados, eram progressistas e, logicamente, que nesse lugar onde tinha industrialização, era um lugar rico e de ideais progressistas, nós vamos ver surgir aí um movimento mais forte, um movimento mais encorpado, que vem agindo no sentido de unificar a Península Itálica a partir do norte. O movimento pela unificação não encontrou vida fácil. Ele sofreu várias derrotas ao longo desse processo de unificação da Península Itálica e de formação do país. Esse movimento sofreu uma série de derrotas para o Império Austríaco. O Império Austríaco, muito mais forte, conseguiu impor uma série de derrotas ao movimento de unificação. Nós vamos ver que só vai haver um revigoramento desse movimento de unificação a partir do ano de 1860. Os Camisas Vermelhas de Giuseppe Garibaldi, eles entre os anos de 1859 e 1860 já haviam conquistado Parma, Módena,
Toscana e parte dos estados pontifícios. Mas aí eles fizeram algo muito mais vigoroso, algo muito mais forte. Eles conquistaram a ilha da Sicília e também o sul da Itália, derrotando nesse momento o rei Francisco II, que era um rei espanhol, de origem espanhola, da família de Bourbon, e que comandava o sul da Itália. Porém, Garibaldi, ele não era, como eu já falei, ele não era a força mais forte nesse processo de unificação. A força maior vinha do norte, do Piemonte Sardenha, que já era industrializado e que tinha também um apoio externo, tinha um apoio da França. Com o apoio da França, os monarquistas vinham tendo grandes vitórias a partir do norte da Península Itálica. Porém, a partir do momento em que os monarquistas passaram a combater os estados pontifícios, ou seja, aquela vasta área territorial que estava sob o domínio da Igreja Católica, a partir desse momento os franceses pulam fora. Os franceses passam a apoiar o Papa, passam a apoiar os estados pontifícios. E então há quase que uma paralisação nesse momento do processo unificador. Porém, um evento histórico de grande envergadura vai mudar essa realidade. No ano de 1870, a França entra em guerra com a Prússia. E aí, a partir desse momento, se dá por completo a questão da unificação. No ano de 1871, o rei Victor Emanuel II, que era o rei dos territórios de Piemonte e Sardenha, ele se transfere então para Roma. E, logicamente, que vai haver aí a contestação do Papa. O Papa vai ficar contestando em 1871 a unificação da Itália, levando esses territórios pontifícios. O Papa não vai concordar com isso. Essa situação só vai mudar no ano de 1929, quando Benito Mussolini, o ditador fascista italiano, querendo o apoio do Papa, ele assina o Tratado de Latrão, no ano de 1929, e concede o Vaticano para a Igreja Católica. O Vaticano é um país, é um pequeno país localizado dentro da Itália, mas é um país autônomo, é verdadeiramente um país. E isso se tornou realidade a partir do Tratado de Latrão, que foi assinado entre Benito Mussolini e o Papa. Mas esse processo de unificação vai deixar aí uma questão pendente, que são as chamadas províncias irredentas. 3 províncias que não entraram nesse processo de unificação: Treatino, Tirol e Ístria. Esses 3 territórios não entraram no processo de unificação. E isso vai ficar pendente e vai ser uma das causas, uma das motivações, melhor dizendo, da entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Assim nós terminamos a nossa exposição de hoje. A todos vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro.